Estamos de volta aqui no canal da MDOT e hoje a gente vai fazer uma coisinha um pouquinho fora da curva aqui. A gente vai falar sobre um programa que chama Synergy, que é um programa de Live Ingest. Vamos começar aqui direto com a mão na massa. O Synergy ele funciona basicamente com dois aplicativos principais, que é o Synergy Capture Manager e o Synergy Capture Control. O Capture Manager é basicamente onde você vai configurar o hardware que você vai estar usando na sua máquina, e o Capture Control, o que realmente vai efetuar a gravação e o controle de todos esses canais que vão estar entrando. Então, inicialmente, a gente tem que vir aqui no Capture Manager, a gente tem que abrir o aplicativo, eu já deixei aberto aqui. Para ele funcionar, você precisa ter uma placa de captura na sua máquina, obviamente. No caso aqui, a gente está usando uma placa da Blackmagic, uma Decklink, que tem 4 entradas SDI, que você pode colocar ali como input para você receber esse sinal ao vivo que vai estar entrando ali, né? Então, para ser muito segredo, a gente vem aqui em adicionar. Ele vai adicionar aqui um serviço de captura, né? E para a gente configurar, a gente precisa primeiro iniciar. Então, a gente dá um start, ele vai iniciar o serviço. A partir do momento que ele tiver iniciado, já apareceu aqui porque eu já tinha pré-configurado, mas a partir do momento que ele inicia, você vem aqui em configure. Vindo aqui no configure, você escolhe como será o seu input desse seu sinal. No nosso caso aqui, aí nós temos um 1920-1080 em 2997p, ou seja, um sinal progressivo. Se for um sinal entrelaçado, só você mudar aqui para 1920 por 1080i. Aqui o bitdef, se for 10 bits ou 8 bits ou 10 bits, no nosso caso aqui é 8. O color primaries é para a gente definir aqui o espaço de cor que a gente vai estar gravando, né? Por padrão pode deixar no alto, não tem muito problema. A aceleração de vídeo, que é se ele vai usar a CPU ou a GPU da sua máquina para fazer o processamento de vídeo, né? A gente sempre recomenda deixar na placa de vídeo, porque é muito mais eficiente. E aqui no Capture Source, a gente tem várias opções aqui, né? Então, você tem aqui, se você tiver uma plaquinha da AJA, se você tiver uma string de MPEG-TS, se você tiver uma placa Decklink, que seria o caso aqui nessa máquina, e algumas outras várias opções aqui. Se você tiver uma webcam, por exemplo, um sinal NDI, ele tem várias opções aqui. No caso aqui, a gente vai estar usando o FileBased, que é como se a gente vai simular um sinal aqui, né? Mas vou primeiro mostrar como faria numa placa de captura mesmo, então seria aqui no Decklink. No Channel Description você coloca o nome que você quer dar para isso aqui, então a gente pode colocar aqui como canal 01. Aqui no Audio Settings, você pode adicionar canais de áudio aqui, conforme a sua necessidade. Você pode escolher aqui se você quer um PCM, se você vai querer um AC3. No caso, a gente quer aqui um PCM estéreo, efetivamente. E aqui no Preview Settings, vou até tirar aqui, se por acaso, quando a gente estiver no outro programa ali, que é o Capture Control, tendo habilitado aqui as opções de Preview, a gente consegue ouvir e ver um view meter ali do áudio para ter certeza que o sinal tá entrando áudio naquele sinal, consegue dar uma mini monitorada ali para ver se está tudo certo. Para ativar isso, a gente tem que vir aqui em adicionar. A gente pode deixar essa opção padrão, não tem muito problema a opção padrão que tiver aqui. Você pode mexer aqui no bitrate. Se de repente você sentir que nesse aqui, que seria um super em alta, ele tá ficando um pouco pesado na sua máquina e tudo mais, você pode baixar aqui um pouco o bitrate. Mas o padrão aqui já funciona muito bem, tá? A gente tá ok. A gente pode, obviamente, ligar ou desligar esse preview. Vindo aqui em Next. Aqui é para a gente definir as opções de timecode. O source, ele tem também aqui várias opções. Por padrão, ele vai usar o próprio horário que tiver no computador. O tipo do seu timecode, se vai ser drop frame ou não drop. O resto pode deixar tudo no padrão. Vindo aqui em Next, a gente tem um board number. E aí aqui que a coisa fica um pouquinho mais nebulosa, né? Porque aqui você vai definir um sinal. Então, você vai colocar aqui 0, 1. 0 seria um canal 1, vamos dizer assim. Que seria o canal 2, que seria o canal 3, canal 4, e por aí vai. Você tem que meio que fazer uma tentativa e erro aqui para achar exatamente qual é o sinal da placa. O que você pode fazer é colocar o sinal em uma e procurando aqui já deixar meio que anotado em alguma plaquinha ali, tipo a SDI de cima é a porta 2. Então às vezes ele dá uma bagunçadinha aqui. Vou dar Next de novo, ele me dá aqui um preview do que a gente configurou. Vou bater em Finish. Ele dá uma resetada e aqui obviamente que não vai ter nenhum sinal porque não tem nada plugado na máquina aqui, né?
Então, para a gente simular esse sinal, eu posso vir aqui, vou aqui em Configure, para a gente configurar novamente tudo. Vou vir aqui no Next, eu vou voltar aqui. Em vez de deixar aqui no Decklink Video Board, eu vou colocar no Firebased, para a gente simular um sinal de vídeo aqui, né? Mas vou deixar tudo igual. E aqui, ao invés da gente colocar a porta que a gente quer lá da nossa plaquinha, a gente vai selecionar aqui um arquivo que a gente queira, entre aspas, fazer um streaming por aqui, né? O Next, ele vai dar aqui de novo novamente o resumo, bato aqui em Finish, ele vai reiniciar o serviço, e ali a gente já tem um preview do que está sendo colocado, né? Obviamente que você pode ter mais de um canal, então eu vou adicionar um segundo canal aqui. Capture, vou dar o Start nele. Lembrando que sempre para configurar você tem que startar. Vou vir aqui em Configure. Vou colocar aqui como canal 2. Aqui o áudio. Vou adicionar o preview aqui igualmente desse segundo canal. Vou colocar aqui na configuração de 1920x80p. Backlink. E vou colocar também aqui no Firebased. Aqui tudo ok. Vou colocar um segundo vídeo aqui. Para ensinar, porque aí assim a gente consegue ter os dois canais ali pra gente. Então aqui a gente tem os dois serviços de captura aqui já configurados, e agora a gente vai para o Capture Control. Então, essa é a interface do Capture Control. Em Servers, a gente tem aqui os serviços de captura que a gente configurou ali no Manager, né? Então eu vou clicar nesse quadradinho aqui para ele habilitar esses dois sinais para mim. Ele vai pegar o comentário que eu tinha deixado ali de como eu quero aquele sinal, né? Então canal 01 e canal 02. Vendo aqui em Templates. Então esse é a carinha padrão que a gente tem aqui do nosso Capture Control, correto? Aqui em cima você tem um preview alto do canal, então aqui a gente está vendo que está no canal 1. Aqui a gente habilita o preview do que está no canal 2. Como vocês podem ver, aqui está o VMeter aqui, né, que seria o que a gente está... o sinal de áudio aqui, né? Clicando nessa caixinha, a gente consegue ouvir o que está sendo tocado, né, o que é esse áudio. Então isso aqui é uma forma da gente monitorar. Voltando aqui, ó, clico aqui, ele abre aqui no Source aqui para mim, ou seja, eu não estou jogando nada para a timeline, eu só estou... Você consegue ter uma resposta visual de como está o áudio e também auditiva, você pode plugar um fone ali, você consegue ouvir. Se por acaso você quiser desabilitar isso, sem muito segredo, botão direito, Show Audio Meters. Você tira esses audio meters aqui do seu preview. Obviamente que esses audio meters não são gravados, né? Isso aqui é só um preview para quem está operando a máquina conseguir ter algum controle do que está acontecendo ali. Então vou deixar eles aqui habilitados. E você pode, clicando aqui nesse botãozinho de play, a gente tem um hide preview. Então você pode, se você quiser esconder esse preview grande e ficar só com os previews pequenos, ele desabilita. Ou deixar habilitado sem muito problema ali, não é? O que dá pra gente fazer é aqui embaixo. Tem algumas opções de visualização do que a gente pode ver aqui, né? Então a gente pode ver só um preview menor aqui para essas coisas. Cada sinal, como está o uso de CPU de cada sinal, de uso de encode buffer, quantos canais tem, ou como estava antes, que era ele dava um preview e aqui uma coisa mais detalhada de como está o uso de cada coisa, né? Então, estando com os dois canais aqui, a gente precisa agora definir como que a gente quer gravar esses canais, certo? Para fazer isso, a gente tem que criar presets. Então, clicando aqui sobre o canal 1, que é esse aqui que a gente está vendo, eu vou adicionar um template aqui para ele. E essa é a carinha do template. Então, a primeira coisa aqui é colocar um nome para esse template do que a gente vai fazer. Vamos dizer que a gente precisa fazer aqui uma captura em XDK, que seria um em alta. Mas eu quero também uma versão em baixa. Eu quero também um MP4 em baixa. Então, a gente tem essas duas opções. O clip name vai ser o nome do seu... É um pouco confuso aqui, mas vocês vão entender. O clip name é o nome que vai estar o clipe. Então, a gente vai colocar aqui como... canal 01, por exemplo. E aqui no File Pattern, que vai ser como vai estar o seu arquivo efetivamente, né? Como o seu arquivo vai ser gerado. Então você pode colocar aqui, clicando em porcentagem, ele te dá algumas opções aqui. Então a gente quer que seja especificado o clip name. Então vai entrar esse canal 01. Depois eu quero que entre também a data, por exemplo. Então eu coloco aqui a Session Start Date, ou seja, a data que vai começar e também o Session Start Time. Então ele vai estar lá canal 01,
a data e o horário que foi iniciado o REC ali, que a gente apertou o REC. A gente recomenda deixar também esse GUID, que é para ele gerar um nome único ali, né? Então ele vai criar um hash, númerozão ali, alfanumérico, bem grande, para garantir que esse arquivo vai ser um nome único, para evitar problema de sobrescrever ou coisas do gênero. Feito isso, a gente pode vir aqui para a relação dos codecs. Então, o tipo do template que a gente tem aqui, a gente quer um standalone. O vídeo formato, você vai ter que definir igual está o seu sinal. Então, o nosso aqui é um 1080p 2997, a gente vai deixar 1080p 2997. Aqui na configuração do áudio, a gente está na opção mono, ou seja, ele vai criar, nosso sinal é estéreo, então ele vai criar 2 canais mono, certo? Canais separados. E aqui que começa a mágica, né? Então, vou adicionar aqui um MIDI encoder, que é como é o codec que eu vou querer gravar. Então, a gente definiu ali que a gente quer um XDCAM HD. Vou dar OK para adicionar esse XDCAM. E a gente quer também um H264. Então, a gente vai colocar aqui também um H264. No XDCAM 50, a gente pode clicar aqui no Setup. Ele não vai deixar a gente mexer nesse bitrate, que é o padrão do codec. Aqui no H264, eu vou adicionar. E aqui você pode escolher o bitrate que você quer, a resolução, se você quer em Full HD ou se você quer fazer 1920, por exemplo, um pouco mais em baixa. Consegue mexer aqui nessas opções. Lembrando que a gente tem configurado e a gente precisa também colocar aqui os codecs de áudio também, não só de vídeo. Então vou querer um 24-bit PCM para o nosso XDCAM e vou adicionar aqui também um áudio AAC que a gente vai usar para o nosso H264. E aqui também no áudio AAC você pode definir o bitrate que você quer. Além disso, a gente tem que definir os wrappers, ou seja, o encapsulamento que a gente quer efetivamente. Então eu quero que esse XDCAM que a gente está criando vai ser um MXF OP1A. Vou adicionar o vídeo codec, eu quero que seja o XDCAM, o áudio codec, eu quero que seja o 24-bit. E aqui eu vou definir o output. Então, eu posso vir aqui, vou colocar aqui no desktop, Capture. Ok, eu defini aqui uma coisa e eu posso habilitar aqui um critical. O que é esse critical? Se por acaso der algum problema na captura deste sinal, que está indo para este caminho, ele vai parar a gravação. É meio que você usar isso como parcimônio, porque ele vai realmente, de algum erro, ele simplesmente para a gravação. Você pode também adicionar uma segunda captura, ou seja, você capturar em 2 lugares diferentes. Você pode, por exemplo, a gente tá gravando aqui no desktop, né, por questão de exemplo, mas se você tivesse um HD externo, você pode capturar ao mesmo tempo para sua máquina, para um HD externo. Se você tiver um local com rede, que tem um servidor, que tem uma conexão de rede bacana, você pode também fazer uma terceira cópia, de repente, para esse servidor, certo? Então vai ser meio que bem você definir qual que é o workflow que você vai querer trabalhar aí. Feito configurado o MXF, a gente vai configurar agora o MP4. Clicar aqui em MP4. E aí o vídeo codec eu quero Synergy H264, o áudio eu quero o AAC. E a mesma coisa, vou criar aqui um desktop Capture, que está aqui, e dentro do Capture eu vou criar a pastinha MP4, para ele jogar o MP4 ali separado. Clique em OK com tudo aqui configurado, só bater OK. Então agora eu já tenho aqui no meu canal 1 um sinal pronto. Então aqui no canal 2 a gente pode simplesmente vir aqui e copiar esse template para o canal 2, mas efetivamente o que a gente quer. A gente pode, que seria o mais eficiente, é a gente exportar esse template. Então a gente consegue exportar ele para um arquivo, que seria um arquivo XML. Esse arquivo você pode compartilhar, você pode colocar numa rede. Então, se você tem várias máquinas e você precisa ter a mesma configuração em todas, essa é uma forma de você fazer uma configuração e ir colocando em cada máquina de forma mais prática, né, do que ficar criando do zero. Então aqui no canal 2 a gente pode vir aqui importar. A gente importa o mesmo preset. A única coisa para ficar de olho, dando duplo clique, é aqui, né? O clip name está como canal 1. A gente tem que mudar aqui para canal 2. Agora a gente tem aqui, a gente consegue alternar. Da mesma forma que a gente pode mexer aqui, fazendo a troca aqui dos canais, a gente tem também aqui no template de Tails, a gente consegue mudar aqui, se por acaso a gente quiser fazer alguma alteração aqui, para não precisar entrar no template ali efetivamente. Além disso, a gente tem a opção aqui do Auto Split. O que é essa opção do Auto Split, não é? Que a gente pode bater split aqui, né? A gente tem aqui o botãozinho aqui, né? Normalmente de Stop Record e Split. O Split, ele vai fechar o arquivo no ponto que você clicou Split e criar um arquivo novo.
Assim você tem um arquivo fechado até o ponto ali que você deu o comando e ele começa a gerar um arquivo novo. Para esse arquivo, por exemplo, você já copiar para algum outro lugar, passar para uma pessoa, mover para outro lugar que você quer tirar daquela pasta de gravação, por exemplo. E você pode fazer isso manualmente, clicando aqui no split. Você pode definir um tempo aqui, que pode variar entre horas e minutos. Você define o tempo que você quer aqui e ele vai fazer esse corte automaticamente para você. Então, tendo aqui os dois sinais capturados, aqui é bem direto e simples aqui, né? Para começar a gravar um canal, bate em REC, ele começa a gravar. Se a gente ver aqui na pasta que a gente definiu as capturas, vocês podem ver que o arquivo já está sendo gerado aqui, caso seja esse aqui. E, dando stop, ele para a gravação. E, como a gente comentou, clicando aqui no REC, deixa eu dar só uma limpada aqui na pasta, para ficar mais fácil a visualização para a gente. Vou limpar aqui também no MP4. Ele faz isso nos dois sinais de captura que a gente configurou ali, né? Então, cliquei aqui no REC, começou a gerar o nosso arquivo ali. Se eu bater aqui o split, o que ele vai fazer é que ele vai adicionar um 001 na frente, ou seja, indicando que esse é o primeiro split que você deu. Ele vai também aqui no time colocar aqui o horário que você deu o split, você bateu ali no split, e obviamente ele gera um arquivo, um nome único novo. Então isso aqui é uma forma bem interessante de você ter visualmente ali uma ideia do que está acontecendo. A gente sabe que esse aqui é o arquivo que iniciou a gravação, esse foi o primeiro split. Se a gente bater aqui no split de novo, vocês vão ver que ele vai gerar o arquivo 2, seria o split 2. Mesma coisa, ele coloca o horário que a gente bateu ali no botão do split. E, obviamente, né, mas no MP4 aqui também, deixa eu só mudar a visualização aqui para detalhes. Aqui no MP4 ele faz exatamente a mesma coisa. Se você quer que esses dois canais sejam capturados ao mesmo tempo, você pode criar um grupo. Senão você teria que vir aqui, canal 1 apertar REC, canal 2 apertar REC. Uma forma mais prática de você fazer isso, descendo aqui, a gente tem aqui o Gang Control. Então a gente pode criar um grupo novo aqui e arrastar os canais para cá. Você tem que clicar aqui no nome, canal 01, arrasta para esse grupo, canal 2, arrasta para esse grupo. Opa, não foi? Arrasta para esse grupo. Se tivesse mais de um template aqui, você pode definir qual template que você quer para esse grupo. E agora você tem os mesmos comandos aqui de cima, só que em grupo. Então, batendo aqui no Group Record, ele começa a gravar os dois canais para você ao mesmo tempo. Faz o split nos dois canais ao mesmo tempo. E para a gravação dos dois canais ao mesmo tempo. Então é uma forma bem interessante de você ter um controle da sua gravação. Por fim, a parte mais interessante aqui também é que a gente tem um Shader Panel, que a gente consegue adicionar gravações aqui. Então a gente pode vir aqui, por exemplo, hoje às 5h28, eu quero que comece uma gravação. Essa gravação aqui é do PGM01. O template eu quero que seja esse aqui. Bati OK. Ele vai adicionar aqui para mim o planejamento. Você vê aqui que ele está em fila, ou seja, ele está planejado. Se você quiser mudar alguma coisa, você bate aqui em Edit, você consegue fazer uma mudança aqui do que você precisar. E pode adicionar também outras gravações aqui, obviamente, né? De repente você quer que às 6 horas comece um programa e às 6h30 pare, e aqui é o nosso PGM02. A gente adiciona e está ali agora PGM02 também. Então você consegue ter um planejamento aqui do que você vai ter que gravar, sem necessariamente que tenha alguém ali apertando o REC, né? Lembrando que esse planner a gente está fazendo para o canal 2, no caso aqui é que está selecionado. Se a gente vier para o canal 1, não tem nenhum aqui planejamento configurado. Você teria que vir aqui adicionar para fazer essa gravação aqui do planner. Faltou aqui também mostrar que o bacana do Synergy é que se você estiver num ambiente de rede, você consegue ter várias máquinas Synergy ali, se você tiver muitos canais. Uma boa máquina Synergy consegue dar conta ali de 3, 4 canais sem muitos problemas. Mas essa máquina ela pode estar guardada em algum lugar, num CPD, alguma coisa assim. Você pode acessar através do próprio serviço aqui da Synergy a opção de rede aqui, que é o Web Control. Então você pode ter um visual aqui. Então você consegue, no caso aqui está local essa máquina, né? Mas você pode fazer o acesso aqui por IP para a máquina que está o Synergy, e aqui você consegue fazer um controle muito mais simplificado do que esse aqui. Mas aqui também você pode também aqui começar o REC para os dois canais,
ir acompanhando se está sendo feito realmente a gravação, se está tudo ok, se não deu nenhum problema. Você pode dar os splits aqui que você achar necessário que precisa ser dado. E, obviamente, você pode aqui dar o stop para que ele pare a gravação do que você está vendo ali, né? Então é isso. Esse foi o vídeo do Synage. Você pode ver que ele é uma ferramenta que parece ser muito nichada, mas ela pode ter muitos usos. Você tem, por exemplo, um MesaCast. Você pode ter uma máquina que vai estar ali fazendo seu streaming, você fazendo corte ao vivo. Você pode ter um sinal saindo dela, indo para uma outra máquina, que seria a máquina do Synage, fazendo uma outra captura separada, num ambiente separado, para você ter uma redundância. Todos esses vídeos aqui são capturados em alta. Se você tiver 4 câmeras, você pode colocar 4 canais aqui, por exemplo. Você pode capturar as 4 câmeras separadas nessa outra máquina e você tem uma redundância. São gravações que estão acontecendo em locais físicos diferentes, mas que seja o mesmo prédio, né? Mas locais diferentes, para garantir que você vai ter o que você está gravando ali, vai estar sempre salvo. Esses arquivos você pode, se você estiver gravando principalmente em MXF e estiver usando o Premiere, você pode importar esses arquivos enquanto eles estão sendo gerados diretamente no Premiere. Você consegue ir editando eles sem eles precisarem estar efetivamente fechados. Então é uma forma, por exemplo, de você gerar cortes de forma mais rápida, esse tipo de coisa. Então é uma ferramenta muito incrível, muito interessante para quem trabalha principalmente com produção ao vivo, e óbvio que é o público-alvo aqui do Synage, que são os estúdios de TV, as televisões, os canais de TV, que precisam ter essa redundância garantida aí de 2 sinais, 2 gravações, e ter um controle muito bem disso. Então é isso, lembrando sempre de se inscrever aqui no canal, deixar o joinha, clicar na sinetinha para sempre ser notificado e, óbvio, compartilhe esse vídeo aqui para a gente estar sempre difundindo conhecimento. Beleza? Nos vemos na próxima então e tchau!